Em um subúrbio tranquilo, por trás das portas de uma casa aparentemente perfeita, uma tragédia se desenrolou que mudaria para sempre a vida de uma família. Será que o que parecia ser um simples acidente era, na verdade, algo muito mais sombrio? À medida que a investigação avançava, uma história arrepiante começou a emergir. O homem que antes parecia tão dedicado à sua família poderia estar escondendo um segredo muito mais obscuro. Com cada evidência que surgia, a história se tornava mais distorcida e aterrorizante. Uma pergunta permanecia: teria sido realmente um trágico acidente? Ou algo muito mais calculado? Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Susan Seals era uma mulher de realizações notáveis, uma empresária bem-sucedida com uma mente afiada e uma mãe dedicada. Nascida e criada em uma pequena cidade da Califórnia, ela sempre demonstrou uma inteligência natural e uma determinação inegável pelo sucesso. Desde jovem, Susan se destacava academicamente, conquistando as mais altas honras durante seus anos escolares e acabou cursando um MBA em uma prestigiada escola de negócios. Sua dedicação à carreira fez com que ela ascendesse rapidamente no competitivo mundo da gestão empresarial, onde era respeitada por sua liderança e visão. Sua vida tomou um rumo dramático quando conheceu o Dr. Scott Seals, um renomado especialista em reprodução, enquanto buscava tratamento para problemas de infertilidade durante seu casamento com o primeiro marido. O relacionamento profissional entre os dois logo se transformou em algo mais pessoal. A conexão profunda que compartilhavam era inegável, e não demorou muito até que Susan deixasse o primeiro marido e se casasse com Scott. Juntos, embarcaram em um novo empreendimento, a abertura de uma clínica particular de reprodução. Susan assumiu o papel crucial de gerenciar as operações, o marketing e os assuntos financeiros da clínica, enquanto Scott se concentrava na parte médica. A clínica se tornou um empreendimento altamente bem-sucedido, ganhando notoriedade por sua reputação em ajudar inúmeros casais a realizarem o sonho da paternidade. Apesar de sua carreira exigente, Susan continuava sendo uma mãe dedicada aos gêmeos do casal, que nasceram por meio de fertilização in vitro. Ela parecia ter tudo: uma carreira florescente, uma família em crescimento e uma sólida reputação no mundo dos negócios. Para quem a conhecia, Susan era o retrato do sucesso e da felicidade. Amigos e colegas admiravam sua inteligência, charme e a gentileza que transmitia, tornando-a uma figura querida tanto em seu círculo profissional quanto pessoal. Mas por trás da superfície, havia rachaduras na vida aparentemente perfeita de Susan. Seu casamento com Scott, que antes era a base de seus sonhos compartilhados, começou a desmoronar. Com o tempo, a frustração e insatisfação de Susan com o relacionamento tornaram-se evidentes para os mais próximos. Amigos relataram que ela frequentemente descrevia seu casamento como controlador e emocionalmente exaustivo. Ela estava insatisfeita com o desequilíbrio de poder na relação e com o modo como Scott parecia dominar não apenas a vida doméstica, mas também os negócios. Acrescentando tensão à situação, havia uma foto publicada por Susan nas redes sociais, que supostamente despertou um ciúme intenso e gerou conflito com Scott. Embora sua frustração com o casamento não fosse segredo para quem convivia com ela, Susan também estava determinada a manter sua independência e continuar desenvolvendo sua carreira. Ela havia construído uma vida da qual se orgulhava, mas havia tensões subjacentes que muitos desconheciam. As pressões financeiras e emocionais começaram a afetar sua saúde e bem-estar. A frustração com sua vida pessoal se misturava com as pressões profissionais de administrar uma clínica bem-sucedida. Por volta das 9 da manhã, um agitado doutor, Scott Seals, um renomado especialista em reprodução, fez uma ligação para o número de emergência. Ele informou à atendente que sua esposa, Susan Seals, havia caído da escada e estava inconsciente, sem sinais de vida. Scott era conhecido na comunidade californiana como um médico respeitado, que havia trazido esperança a inúmeros casais enfrentando dificuldades para ter filhos, o que tornava sua ligação ainda mais chocante.
Ele ativou o viva-voz, permitindo que a atendente o guiasse pelos passos de ressuscitação até a chegada dos paramédicos. Quando os socorristas chegaram, encontraram Susan sem vida. Seu corpo estava posicionado de forma estranha, coberto por suas roupas e cercado por um conjunto incomum de objetos. Uma panela de aço inoxidável em pé, uma carteira, um recipiente vazio de medicação e um lenço frouxamente colocado perto do pescoço. A disposição dos objetos chamou... No entanto, o policial de plantão achou essa explicação duvidosa. A ideia de que os cachorros haviam acidentalmente estrangulado Susan com o lenço parecia implausível, especialmente por causa das marcas no pescoço. O instinto do policial era de que aquilo podia ser mais do que um acidente infeliz. Essa suspeita aumentou com o comportamento estranhamente calmo e controlado de Scott. Apesar da morte recente da esposa, ele se mostrava composto e cooperativo, aceitando fazer testes de DNA e permitindo que os policiais revistassem toda a casa. Embora demonstrasse uma aparente disposição para ajudar, o policial notou a neutralidade controlada com que ele respondia às perguntas e a ausência de sinais de sofrimento que muitos esperariam em uma situação tão trágica. Enquanto isso, os investigadores começaram a montar a sequência de eventos que levaram à manhã da morte de Susan. Eles interrogaram os gêmeos do casal, Eric e Mary Catherine, de 12 anos, que ofereceram informações sobre o estado da mãe na noite anterior. Segundo as crianças, a mãe estava sofrendo com uma forte enxaqueca, o que a fez se deitar mais cedo no quarto de Mary Catherine. As enxaquecas de Susan eram bem conhecidas na família. Durante esses episódios, ela costumava se preparar com certos objetos que a ajudavam a suportar a dor. Sua medicação, uma panela para o caso de náusea e um lenço familiar, que usava como item de conforto. Aquela noite não foi diferente, e Susan levou a panela e o lenço com ela ao se deitar. Os gêmeos descreveram a família como calorosa e amorosa, enfatizando que os pais raramente discutiam. Segundo eles, os pais sempre mantiveram um vínculo próximo, uma parceria marcada pela compreensão e apoio mútuo. No entanto, observaram que as enxaquecas da mãe haviam piorado recentemente, possivelmente devido ao estresse de equilibrar trabalho e vida familiar. Com o trabalho de grande visibilidade de Scott e o papel ativo de Susan na administração da casa e da clínica, as pressões do estilo de vida que levavam estavam se acumulando. Enquanto os investigadores analisavam essas informações, tentavam traçar os prováveis acontecimentos daquela noite. De acordo com os gêmeos, Susan havia decidido dormir no quarto de Mary Catherine, o mais escuro e silencioso da casa, para aliviar a enxaqueca. Scott teria ido checar como ela estava por volta da meia-noite e a encontrou dormindo profundamente. No entanto, a polícia observou que a versão de Scott levantava mais perguntas do que respostas. Se Susan tivesse caído acidentalmente, era curioso que os hematomas em seu corpo não fossem consistentes com uma única queda, mas sim com múltiplos impactos. Ela apresentava hematomas nos braços, rosto, costas e pernas. Uma variedade de ferimentos que pareciam excessivos para uma simples queda da escada. À medida que continuavam a examinar a cena, os detetives concentraram-se nos objetos peculiares ao redor do corpo de Susan. A panela de aço inoxidável, em pé, parecia fora de lugar, assim como a carteira e o recipiente de medicação ali por perto. Esses itens não cairiam naturalmente com alguém escada abaixo, e a posição do lenço, delicadamente colocado próximo ao pescoço dela, levou os investigadores a questionar se alguém teria encenado a cena. Na versão de Scott, o lenço de Susan foi puxado pelos cachorros após sua queda, mas os investigadores estavam céticos. Seria possível que a posição do lenço e a disposição estranha dos objetos fossem realmente resultado de um trágico acidente? À medida que os investigadores se aprofundavam, começaram a montar uma narrativa diferente, que considerava a possibilidade de um crime. A sequência dos ferimentos, o posicionamento dos itens e a resposta aparentemente controlada de Scott levantaram sinais de alerta significativos. Eles consideraram a possibilidade de que a morte de Susan pudesse ter envolvido uma luta, com o lenço potencialmente usado em um ato de estrangulamento.
A explicação de Scott deixou muitas questões sem resposta, e sua ausência visível de luto apenas intensificou as suspeitas. No entanto, os detetives precisavam de evidências mais concretas para construir um caso contra Scott. Continuaram interrogando vizinhos, familiares e amigos, investigando mais profundamente o relacionamento entre Scott e Susan. À medida que novas evidências surgiam, de registros telefônicos a documentos financeiros, a investigação tomou um rumo mais sombrio. A imagem da família ideal e amorosa começou a se desfazer, revelando tensões subjacentes que sugeriam motivos e circunstâncias que lançavam dúvidas sobre a teoria do acidente. Por volta das 4 da manhã, o jovem Eric foi despertado por vozes elevadas dos pais vindas do quarto ao lado. Embora não conseguisse distinguir palavras específicas, percebeu que havia algo errado. Esforçou-se para ouvir, mas não captou sons que indicassem violência física ou uma discussão acalorada. Apenas uma intensidade incomum para aquele horário. Poucos minutos depois, seu pai, Dr. Scott Sills, entrou no quarto principal, onde sua irmã gêmea, Mary Catherine, estava dormindo. Quando ela perguntou o que havia acontecido, Scott a tranquilizou, dizendo que tivera um pequeno desentendimento com a mãe por causa de um e-mail de trabalho que Susan havia recebido. Ele minimizou a situação, pedindo que ela não se preocupasse, garantindo que era apenas um assunto profissional sem importância. Reassurada pelo tom calmo do pai, Mary Catherine voltou a dormir. Para os policiais, a tranquilidade de Scott durante os primeiros interrogatórios também parecia incomum. Embora tenha concordado em cooperar totalmente, seu tom comedido, quase indiferente, os deixou inquietos. As circunstâncias estranhas em torno da morte de Susan levaram à abertura de uma investigação mais aprofundada para esclarecer o que realmente havia acontecido naquela noite. Ao pressionarem Scott por mais detalhes, ele revelou que por volta das 4 da manhã havia checado brevemente Susan e a encontrou sentada na cama, digitando em seu laptop. Ele expressou preocupação, insistindo para que ela descansasse em vez de trabalhar, considerando a forte enxaqueca que enfrentava. Scott afirmou que ela o ignorou, dizendo que precisava terminar algo do trabalho, o que resultou em um leve desentendimento entre os dois. Segundo ele, após essa conversa, foi dormir, acreditando que Susan eventualmente descansaria. Mais tarde, por volta das 6:30 da manhã, ele acordou e sugeriu a Mary Catherine que fossem nadar juntos na piscina. No entanto, antes que pudessem sair, Mary Catherine se deparou com uma cena que a assombraria para sempre. O corpo da mãe jazia ao pé da escada, imóvel. O longo lenço de Susan ainda estava em volta de seu pescoço e uma panela estava no chão próxima a ela. Horrorizada, a jovem gritou pelo pai. As explicações pareciam forçadas e cada novo detalhe descoberto pelos investigadores levantava dúvidas perturbadoras. Um ponto em especial os incomodava. Se Susan realmente tivesse caído escada abaixo carregando uma panela de metal, por que ninguém havia ouvido o barulho? Uma queda envolvendo um objeto metálico batendo nos degraus de cerâmica deveria ter produzido um som alto, provavelmente suficiente para acordar ao menos um membro da família. A lista crescente de detalhes estranhos continuava a intensificar a investigação, e as suspeitas recaíam cada vez mais sobre Scott. Mais dúvidas surgiram quando a polícia observou ferimentos visíveis na testa de Scott e um grande hematoma em seu braço. Scott alegou que havia se machucado enquanto fazia um reparo em um carro na garagem, com a ajuda de Eric, no dia anterior à tragédia. No entanto, ao conversarem com Eric, os detetives encontraram uma contradição. O menino afirmou que não havia visto nenhum ferimento em Scott durante ou após o tempo que passaram trabalhando juntos no carro. A inconsistência era sutil, mas significativa, aprofundando ainda mais o foco dos investigadores em Scott. A estranheza da cena só aumentava. Eric mencionou que na noite anterior ao incidente, havia visto a mãe trancando os cachorros da família na gaiola, como era costume quando todos iam dormir. Fazia pouco sentido para ele que Susan, especialmente considerando seu estado enfraquecido pela enxaqueca, se levantasse tão cedo para levar os cães para passear.
Esse detalhe estranho acrescentava mais uma camada de dúvida à história apresentada por Scott. Durante a investigação, a polícia também inspecionou o quarto de Mary Catherine, onde Susan havia passado a noite devido à enxaqueca. Foi ali que os investigadores forenses descobriram algo inesperado. Pequenas, mas visíveis manchas de sangue nas cortinas, nas paredes e na mesa de cabeceira. Mary Catherine insistiu que o quarto estava impecável quando sua mãe entrou, e ela não havia notado nenhuma mancha de sangue. Quando os detetives questionaram Scott sobre as manchas, ele ofereceu uma explicação vaga, alegando que eram marcas antigas da primavera anterior, quando ele havia se cortado acidentalmente ao consertar a tela de uma janela. No entanto, os analistas forenses observaram que as manchas pareciam recentes, aumentando ainda mais a suspeita sobre o relato de Scott. Apesar dessas descobertas preocupantes, as evidências ainda eram insuficientes para justificar acusações formais. O corpo de Susan foi enviado ao laboratório do médico legista, na esperança de que uma autópsia pudesse esclarecer as circunstâncias de sua morte. 4 dias depois, o relatório da autópsia chegou, mas em vez de fornecer respostas claras, deixou os investigadores com ainda mais perguntas. O relatório do legista indicava diversas lesões no corpo de Susan, incluindo uma fratura significativa na base do pescoço. Segundo o especialista forense, essa lesão poderia explicar as marcas no pescoço que inicialmente pareciam sinais de estrangulamento. Além disso, vasos sanguíneos rompidos foram encontrados nos olhos de Susan, frequentemente um sinal de asfixia. Ainda assim, o legista não pôde afirmar com certeza se essas lesões resultaram de um acidente ou de uma altercação violenta. As descobertas ambíguas deixaram a investigação estagnada, incapaz de determinar com precisão a causa da morte. Embora cada detalhe parecesse sugerir um crime, nenhuma evidência isolada provava de forma conclusiva o envolvimento de Scott. Os detetives enfrentavam uma tarefa desafiadora. Precisavam montar uma narrativa coerente a partir de uma série de pistas fragmentadas e suspeitas. Os especialistas forenses concentraram-se intensamente nas evidências coletadas na residência dos Seals, em busca de pistas que pudessem fornecer respostas definitivas. Uma de suas primeiras prioridades foi examinar as manchas de sangue encontradas no quarto de Mary Catherine. As amostras, junto com outras evidências físicas, foram enviadas para uma análise forense detalhada. Além disso, o telefone e o laptop de Susan foram confiscados para investigar suas comunicações e atividades recentes, na esperança de que pudessem revelar qualquer problema subjacente ou fonte de tensão em sua vida pessoal. Para obter mais informações sobre a vida e os relacionamentos de Susan, os investigadores recorreram aos vizinhos dos Seals. No entanto, essas investigações produziram poucos resultados, já que o casal era conhecido por trabalhar muitas horas e ter interações sociais limitadas na vizinhança. Nenhum dos vizinhos relatou ter ouvido sons incomuns na noite ou na véspera da morte de Susan, o que só aumentava o mistério. A investigação, então, se expandiu para incluir a rede profissional de Susan. Ao entrevistar seus colegas e amigos na área médica, os detetives esperavam identificar alguém que soubesse de tensões ou conflitos dentro do casamento dela. Essa estratégia mostrou-se frutífera quando encontraram uma testemunha que insinuou dificuldades privadas do casal, sugerindo que o casamento deles talvez não fosse tão harmonioso quanto aparentava. Enquanto isso, os alunos de Scott pintavam um retrato diferente. Conhecido por seu carisma e aparência elegante, Scott frequentemente comparecia às aulas com ternos completos de 3 peças, irradiando confiança e alegria. Alguns alunos que o haviam encontrado fora da sala de aula até o descreveram como generoso e prestativo. Uma aluna compartilhou como Scott a havia ajudado financeiramente, discretamente, em várias ocasiões, quando ela não podia pagar por coisas essenciais como almoço ou transporte para casa. Para seus alunos, Scott Seals parecia ser um professor bondoso, carismático e com um futuro promissor. A reputação de sucesso de Scott era evidente desde jovem. Estudante de alto desempenho, ele inicialmente ingressou na faculdade de Direito, mas acabou migrando para a medicina, onde se destacou na área da saúde reprodutiva. Sua determinação, inteligência e ambição
lhe renderam respeito profissional e sucesso. Foi em sua carreira médica que conheceu Susan, alguns anos antes da tragédia que mudaria sua vida. Nos primeiros dias após a morte de Susan, sua família e amigos acreditavam que o incidente não passava de um trágico acidente. No entanto, à medida que os detetives conduziam entrevistas, as suspeitas aumentavam, alimentadas pela reação de Scott ao ocorrido. Sua recusa em falar sobre o incidente, somada à sua postura aparentemente distante, começou a inquietar aqueles ao seu redor. Logo, a polícia começou a suspeitar que estava lidando com algo muito mais sombrio do que um acidente. Nos dias seguintes à morte de Susan, peritos forenses revisitaram a casa dos Seals várias vezes, e o comportamento de Scott continuava a levantar bandeiras vermelhas. Ele demonstrava poucos sinais de luto, permanecendo estranhamente calmo e profissional. Suas declarações sobre Susan estavam visivelmente desprovidas de sentimento pessoal. Ele falava dela apenas como uma profissional competente e parceira de negócios. Nunca a descreveu como uma esposa amada ou mãe dedicada. Essa atitude impessoal pareceu estranha aos investigadores, aumentando ainda mais as suspeitas de que ele a via apenas como uma colaboradora, e não como alguém querido que havia perdido. Um dos relatos mais alarmantes veio dos colegas de Scott na clínica. No dia seguinte à morte de Susan, Scott chegou ao trabalho como se fosse apenas mais um dia normal. Ele não demonstrava sinais visíveis de sofrimento e não tirou nem mesmo uma breve licença para lidar com o impacto emocional. Seus colegas acharam seu comportamento chocante, já que esperavam que ele estivesse de luto ou, ao menos, tirasse um tempo para processar a perda. Quando compartilharam suas preocupações com a polícia, uma enfermeira da clínica que frequentemente auxiliava Scott forneceu informações ainda mais perturbadoras. Ela observou que Scott evitava ativamente qualquer conversa sobre a morte de Susan. Sua transformação física era apenas uma parte de seu aparente novo estilo de vida. Ele também se tornou notavelmente ativo nas redes sociais, compartilhando publicações sobre suas sessões na academia, jantares em restaurantes sofisticados e roupas estilosas. Não havia menção à sua falecida esposa, nem sinais de luto ou tristeza em suas redes sociais. Na verdade, as postagens de Scott sugeriam que ele estava entusiasticamente abraçando um novo capítulo em sua vida. Um que parecia envolver socialização e, possivelmente, a busca por um novo relacionamento amoroso. Logo, Scott foi visto na companhia de uma nova parceira romântica, com o relacionamento se desenvolvendo rapidamente. Os detetives notaram esse detalhe, mas apesar de suas crescentes dúvidas e das evidências circunstanciais acumuladas, sabiam que precisavam de algo concreto para apresentar acusações. Continuaram reunindo todos os dados e buscando mais fatos que pudessem sustentar uma acusação formal. Em 2018, após meses de espera, os peritos apresentaram os resultados de uma análise forense abrangente. O laudo apontava estrangulamento como causa da morte, observando marcas post-mortem ao redor do pescoço de Susan, compatíveis com asfixia. Além disso, a análise de DNA do sangue encontrado no quarto de Mary Catherine revelou uma mistura do sangue de Susan e de Scott, sugerindo que havia ocorrido uma altercação violenta entre os dois. As evidências indicavam que Scott provavelmente havia atacado sua esposa durante uma discussão, resultando em sua morte. Os investigadores agora tinham base suficiente para formular a hipótese de que, na noite da morte de Susan, uma briga teria se iniciado entre o casal, possivelmente por frustrações relacionadas ao trabalho ou por problemas conjugais. A presença do sangue misturado no quarto sugeria uma luta, e as marcas no pescoço de Susan indicavam que Scott pode ter a dominado, levando à sua morte por estrangulamento. Embora essa hipótese fosse bem sustentada por evidências forenses, muitos ainda se perguntavam quais teriam sido as motivações de Scott. Alguns especulavam que ele já estava infeliz no casamento há algum tempo e que ambições profissionais e o desejo por um estilo de vida diferente acabaram criando um abismo entre eles. Conforme o caso avançava, as provas reunidas, embora convincentes, levantavam questões difíceis para sua acusação. Seria a frieza de Scott e sua mudança repentina de estilo de vida um sinal de culpa
Ou apenas uma forma de seguir em frente após um casamento infeliz? Em 8 de agosto de 2018, quase 2 anos após a trágica e misteriosa morte de Susan Seals, os detetives retornaram à residência dos Seals. Desta vez, no entanto, foram mais diretos. Confrontaram o doutor Scott Seals e perguntaram sem rodeios se ele havia matado sua esposa. A pergunta pareceu abalar Scott. Sua postura mudou imediatamente. Ele começou a suar e adotou uma atitude defensiva. Scott manteve-se firme ao afirmar que a morte da esposa havia sido um trágico acidente. Com essa visita, os detetives deixaram claro que ele ainda era um suspeito. Eles decidiram, então, examinar minuciosamente o conteúdo do celular de Susan, esperando encontrar provas ou um possível motivo. Essa linha de investigação logo se mostrou frutífera. Entre mensagens salvas e trocas nas redes sociais, os detetives encontraram registros que apontavam para uma discórdia conjugal antiga. Susan havia confidenciado a amigas que estava profundamente infeliz com Scott. Cerca de 3 meses antes de sua morte, ela escreveu a uma amiga próxima, revelando que se sentia presa no casamento e desejava se separar. A partir desse ponto, os textos de Susan mostravam um relacionamento cada vez mais desgastado. 1 mês antes da morte, ela contou a outra amiga que sua relação com Scott havia se deteriorado a um ponto quase insuportável. Susan estava se preparando para deixá-lo, mas Scott supostamente resistia à ideia, temendo que o divórcio prejudicasse os negócios e as finanças do casal. Um incidente específico parecia ter sido o estopim para o conflito crescente. Segundo as mensagens de Susan, uma foto inocente que ela havia postado online, após perder uma aposta amigável, deixou Scott furioso. Enquanto ela via a imagem como inofensiva, Scott a considerava escandalosa e profundamente desrespeitosa. Por razões que só ele compreendia completamente, a foto parecia tê-lo enfurecido, e a tensão entre os dois aumentou ainda mais. Essa situação levou os detetives a examinarem também o celular de Scott. Lá, encontraram uma captura de tela da foto em questão, salva em 30 de agosto de 2016. Uma indicação clara de que Scott havia se fixado naquele episódio. Os investigadores passaram a especular que ciúmes ou possessividade sobre a imagem de Susan poderiam ter contribuído para levá-lo ao desespero. Reforçando ainda mais as suspeitas, os detetives fizeram uma descoberta surpreendente. No dia seguinte à morte de Susan, Scott tentou reivindicar o pagamento do seguro de vida dela, no valor de $250 mil. Devido às circunstâncias suspeitas da morte, no entanto, seu pedido foi negado. Esse fator financeiro aumentou a convicção dos investigadores de que Scott poderia ter mais de um motivo para querer Susan fora de seu caminho. Finalmente, após mais de 2 anos reunindo evidências, em 25 de abril de 2019, o Dr. Scott Seals foi formalmente preso sob a acusação de assassinato. Ele foi detido quando estava a caminho de realizar uma cirurgia, mas foi libertado pouco depois mediante o pagamento de uma fiança de $1 milhão. Com a divulgação da prisão de Scott, o caso ganhou ampla repercussão. O médico outrora respeitado, que havia construído uma carreira e reputação sólidas, agora estava acusado de um crime hediondo. Pouco tempo depois de seus problemas legais se tornarem públicos, uma mulher procurou a polícia, alegando ter tido um caso com Scott enquanto Susan ainda estava viva. Segundo ela, eles se conheceram nas redes sociais, onde Scott se apresentou inicialmente como um homem atencioso e gentil. Mas à medida que o relacionamento avançava, Scott teria começado a sentir-se pressionado a terminar o caso por causa da situação conjugal. Após a morte de Susan, no entanto, Scott voltou a procurá-la, sugerindo que agora poderiam retomar o relacionamento. Em uma mensagem datada de apenas 2 semanas após a morte de Susan, Scott dizia estar livre e ansioso para recomeçar, uma mensagem que contradizia qualquer aparência de luto. Os detetives passaram a acreditar que Scott vinha contemplando sua liberdade há algum tempo e que Susan havia se tornado um obstáculo em seus planos. Isso levou os investigadores a considerar vários possíveis motivos para o assassinato de Susan. O ganho financeiro era uma teoria proeminente,
já que Scott poderia ter sido motivado pelo seguro de vida de $250 mil. O divórcio, em sua mente, poderia ter comprometido os bens do casal, levando-o a ver o assassinato como uma solução para evitar tanto a divisão financeira quanto a contínua interferência de Susan em sua vida. Durante todo esse período, Scott manteve sua inocência e contratou um advogado experiente. Sua equipe de defesa argumentou que os esforços de Scott para voltar a namorar eram apenas uma tentativa de um pai enlutado de reconstruir sua família. Apontaram sua aparente dedicação aos filhos como evidência de que ele estava tentando lhes proporcionar estabilidade. Após anos de adiamentos, o julgamento finalmente começou em novembro de 2023. Já envelhecido e visivelmente afetado pelos anos de batalhas legais e pelo escrutínio da mídia, Scott parecia uma sombra do profissional confiante que um dia fora. Câmeras foram autorizadas no tribunal, apesar da resistência de Scott à exposição pública, e o julgamento logo se tornou um espetáculo midiático. Durante os anos que antecederam o julgamento, Scott perdeu sua licença médica, enfrentou dificuldades financeiras e relatou episódios de depressão em diversas audiências. No entanto, a opinião pública demonstrava pouca simpatia, com muitos especulando que seu estado mental era resultado da pressão causada por sua possível culpa. Enquanto isso, a defesa contra-argumentou, alegando que as provas circunstanciais não podiam provar conclusivamente o assassinato. Eles lançaram dúvidas sobre a interpretação das manchas de sangue feita pela promotoria, argumentaram que o pedido de seguro era um processo rotineiro e insistiram que as tentativas de Scott de voltar a namorar refletiam um homem tentando lidar com a situação, e não um assassino desprovido de remorso. A promotoria apresentou uma narrativa vívida, alegando que, na madrugada de 13 de novembro de 2016, pouco depois das 4 horas da manhã, uma discussão começou entre Scott Sills e sua esposa Susan, perturbando o silêncio da casa. Seu filho Eric ouviu vozes alteradas, que logo foram abruptamente substituídas pelo silêncio. O promotor argumentou que, em um surto violento de raiva, Scott atacou Susan no quarto da filha Mary Catherine, desferindo vários golpes antes de finalmente estrangulá-la. Ao perceber o que havia feito, Scott tentou encenar a cena como um acidente. Segundo a promotoria, ele deixou o corpo sem vida de Susan junto à escada, arrumando sua aparência como se ela tivesse caído, e simplesmente foi dormir. Pela manhã, fingiu ignorância, agindo surpreso e sem saber o que havia acontecido com sua esposa. O advogado de defesa de Scott, no entanto, apresentou uma versão dos fatos radicalmente diferente, defendendo com paixão a inocência de Scott. O advogado alegou que a condição física de Susan estava comprometida. Ela vinha tomando uma combinação de medicamentos prescritos para enxaquecas e outras doenças, o que a deixava fraca e instável. A defesa argumentou que Susan tragicamente perdeu o equilíbrio na escada, caiu e sofreu um ferimento fatal. Os 2 cães da família, atraídos pela comoção, supostamente confundiram os movimentos dela com uma brincadeira. O advogado argumentou que, enquanto Susan jazia no chão com o lenço ainda em volta do pescoço, os cães puxaram inocentemente as pontas soltas do lenço, apertando-o acidentalmente em volta do pescoço dela e provocando seu estrangulamento fatal. Em uma reviravolta inesperada, a filha de Scott e Susan, Mary Catherine, então com 19 anos, falou em apoio à versão dos fatos do pai. Ela permaneceu próxima ao pai, apesar da sombra de suspeita que o cercava, e testemunhou que, na manhã da morte de sua mãe, ela de fato viu os cães puxando o lenço ao redor do pescoço de sua mãe. Ela admitiu que, sendo ainda uma criança na época, não compreendia totalmente a gravidade da cena nem percebia sua importância. Explicou que os investigadores não lhe fizeram perguntas específicas sobre aquela manhã, e por isso, ela não ofereceu essa informação antes. Ela também esclareceu um ponto que intrigava as autoridades. Ela e seu pai haviam removido o lenço ao tentar prestar os primeiros socorros, o que explicava por que o lenço foi encontrado longe do corpo de Susan. Para reforçar seus argumentos, a defesa solicitou uma análise de DNA do lenço, na esperança de detectar vestígios de saliva ou pelos dos cães. Os resultados deram positivo,
conferindo credibilidade à teoria da defesa. A defesa também citou o laudo toxicológico, que indicava uma combinação de sedativos e analgésicos na corrente sanguínea de Susan. Esses medicamentos, argumentaram, poderiam ter prejudicado suas habilidades motoras, tornando-a mais propensa a uma queda. Nos dias que antecederam a tragédia, Susan supostamente comera pouco e parecia fatigada, uma condição que poderia facilmente comprometer seu equilíbrio. O advogado argumentou que esses fatores se combinaram para criar um conjunto trágico de circunstâncias e que, mesmo que os cães não tivessem puxado seu lenço, os ferimentos da queda poderiam ter resultado em um desfecho fatal devido à gravidade das lesões e ao estado enfraquecido de seu corpo. Mas a promotoria não cedeu. Eles apontaram o que consideravam falhas gritantes na história da defesa. Em primeiro lugar, argumentaram: era implausível que Susan pudesse ter caído de maneira tão silenciosa que ninguém tivesse sido alertado. Sugeriram que a panela que ela pretendia levar à cozinha teria feito barulho nas escadas, chamando atenção. A promotoria descartou a ideia de que os cães estivessem envolvidos, argumentando que a teoria de que eles teriam estrangulado Susan era uma tentativa desesperada de desviar o foco do verdadeiro autor do crime. Insistiram que o lenço não fazia parte inocente da rotina matinal, mas sim a arma que Scott usou em um ato de assassinato a sangue frio. Apesar da alegação da defesa de que houve uma queda acidental, os peritos forenses não encontraram nenhum vestígio do DNA de Susan na escada. Nem uma gota de sangue, fio de cabelo ou fibra de tecido que pudesse indicar uma queda. Com 13 degraus a descer, argumentou a promotoria. Era quase impossível que nenhum vestígio biológico permanecesse, caso ela realmente tivesse rolado escada abaixo. O promotor sugeriu que Scott havia encenado a cena, posicionando deliberadamente o corpo de Susan ao pé da escada para dar a impressão de um acidente. Em particular, a promotoria enfatizou a posição estranha do corpo de Susan. Sua perna ainda estava sobre um degrau quando os socorristas chegaram, apesar de Scott supostamente ter realizado o RCP conforme orientação do atendente. Se ele realmente a tivesse movido para uma superfície plana, como foi instruído, o corpo não estaria naquela posição. O promotor sustentou que Scott a deixou intencionalmente ali para reforçar sua narrativa encenada, posicionando Susan como se ela simplesmente tivesse escorregado e sofrido um fim trágico. À medida que a promotoria avançava com seu caso, destacava o comportamento de Scott nos dias que se seguiram à morte de Susan, que descreviam como assustadoramente indiferente. Ainda assim, a promotoria prosseguiu, reiterando que a ausência de provas de DNA na escada, a posição suspeita do corpo de Susan e a improbabilidade da teoria dos cães apontavam diretamente para a culpa de Scott. Concluíram com um argumento poderoso, alegando que as ações de Scott na manhã de 13 de novembro não foram o resultado de um trágico acidente, mas sim uma decisão meticulosamente calculada para acabar com a vida de sua esposa. Ao longo do julgamento, que durou 3 semanas, Scott optou por não subir ao banco das testemunhas para depor em sua própria defesa. Sua decisão de permanecer em silêncio, aliada à natureza de alto perfil do caso, apenas alimentou especulações e polarizou ainda mais a sala do tribunal. Alguns viam seu silêncio como um sinal de culpa, enquanto outros acreditavam que se tratava apenas de uma estratégia da defesa para evitar armadilhas durante o interrogatório cruzado. A decisão de Scott de permanecer calado também manteve o júri e o público em dúvida sobre suas motivações, tornando ainda mais difícil chegar a uma compreensão definitiva de seu caráter. Quando tanto a acusação quanto a defesa apresentaram seus argumentos finais, o destino de Scott Sills ficou nas mãos do júri. Eles deliberaram por 3 longas horas, considerando cuidadosamente as diversas provas, os depoimentos das testemunhas e as narrativas opostas apresentadas durante o julgamento. Por fim, o júri chegou a uma conclusão que deixou muitos atônitos. Embora não estivessem convencidos de que Scott havia premeditado o assassinato, o consideraram culpado de homicídio em 2º grau, em vez de homicídio premeditado em 1º grau. A decisão do júri foi um momento crucial no caso, marcando o fim de uma longa e árdua batalha judicial.
Scott foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos.